Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Chegamos aos finalmente do nosso estudo. E eu quero ler com os irmãos Apocalipse 16. Capítulo 16. Então, ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E o primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra. E abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar. E este se transformou em sangue, como de um morto. E morreu toda criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então eu ouvi o anjo, que tem autoridade sobre as águas, dizer: tu és justo, tu és o santo que és e que eras, porque julgastes estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e lhes deste sangue para beber como eles merecem. E ouvi o altar responder: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor, e amaldiçoaram o nome de Deus que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. E de tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, que realizam sinais miraculosos, e eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, e feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então, os 3 espíritos se reuniram no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar. E do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. E houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto.
Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como este desde que o homem existe sobre a terra. E a grande cidade foi dividida em 3 partes, e a cidade das nações se desmoronaram, e Deus lembrou-se da grande Babilônia, e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens vindas dos céus, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. E eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. E um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então, o anjo me levou no espírito para um deserto, e ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que está coberta de nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérola. E segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia uma inscrição: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. E eu vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério desta mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujo nome não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, foram admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram. Um ainda existe, o outro ainda não. Quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. E a besta que era e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão a autoridade como reis junto com a besta. E eles têm um único propósito: e darão seu poder e sua autoridade à besta, e guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Terão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. E então o anjo me disse: as águas que você viu onde está sentada a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. E comerão a sua carne e destruirão com fogo, pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Depois disso,
Ouvi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada pelo seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. E ela se tornou habitação de demônios, e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até os céus, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, e misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou em seu coração. Ela se vangloriava: estou sentada como rainha, não sou viúva, jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão: morte, tristeza e fome, e o fogo consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Amém. É muito texto para ler, né, irmãos? Mas nós estamos aí no último momento, ou no último movimento. Vamos terminar essa parte central do livro, que nós vimos ali as 7 taças. E quando a gente olha aqueles 2 quadros, né, parece que é a mesma coisa, né? O que tem diferente entre as trombetas e as taças? Eu disse semana passada que as trombetas, elas têm um caráter anunciativo, né? Elas não têm um caráter julgativo. As trombetas eram usadas para anunciar o mês que ia entrando, para anunciar a chegada de uma pessoa importante. Então, todos aqueles eventos que ocorrem no toque das 7 trombetas estão anunciando que a coisa vai chegar. E essa coisa que vai chegar é um momento chamado a ira de Deus, que é exatamente o derramar dessas 7 taças do capítulo 15 e 16. As taças, elas estão lá recebendo as orações. Em Apocalipse 6 nós vimos que há debaixo do trono almas daqueles que foram mortos, foram perseguidos, e eles clamam por justiça. E eles dizem: até quando o Senhor não vai julgar o que fizeram conosco? E essas orações, elas estão nessas taças. Isso de forma simbólica, né, irmão? Não é que é uma taça de fato. E quando termina o período da grande tribulação, que está ali anunciado pelas trombetas, então aí Deus resolve responder às orações que estão na taça. E Apocalipse descreve como que se ele derramasse essas taças sobre a terra. Você diz: mas pastor, os eventos são os mesmos, né? Problemas no mar, na terra, na vegetação, nos rios, no sol. Mas há uma diferença que você vai perceber depois que você ler. Quando nós lemos as trombetas, fala assim: e morreu a 1/3 das criaturas do mar. E morreu a 1/3 das criaturas dos rios. E morreu a 1/3, e morreu a 1/3. Mas quando você lê a taça, diz: morreram todos os habitantes do mar. Morreram todos os habitantes dos rios.
Então este é um momento de juízo, chamado a ira de Deus. E é esse período, ou é nesse período, que Deus vai proteger a sua igreja, vai guardar a sua igreja e cumprir a promessa que Ele fez. Esta visão está um pouco mais atrás, não sei se a gente já leu isso semana passada. Mas, quando fala da mulher, que é levada para o deserto. Está no capítulo 12. E a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que havia sido preparado por Deus para que ali a sustentasse durante 1260 terra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram. Então, esta mulher que está aqui descrita é a igreja. E ela vai ser protegida nesse período em que será derramada a ira de Deus sobre toda a terra. A operação aqui é meio complicada. Então, nesse período em que Deus vai estar julgando a terra, então a igreja será guardada. Isso nos faz remeter a algumas situações, como quando Deus julga o Egito por causa dos 400 anos em que eles afligiram o povo dele, né? E Deus envia 10 pragas. Essas 10 pragas, elas vêm sobre todo o Egito. As 3 primeiras pragas vêm sobre todo o Egito, inclusive sobre o povo hebreu. Mas, a partir da 4ª praga, Deus fala claramente: agora não, agora a praga vai vir só sobre o seu povo e não sobre o meu povo. E aí as pragas restantes caem sobre todo o Egito, mas não caem sobre o povo de Israel que estava na terra de Gósen. E veja que Deus deu a eles estavam numa terra separada. Eles não viviam com os egípcios, eles viviam numa região separada, e por esse motivo eles foram guardados daqueles juízos de Deus sobre. Então é mais ou menos esse o contexto do que vai acontecer, né? E depois ele fala dessa mulher, que é a grande Babilônia, aí na ira de Deus. E esta grande Babilônia é a cidade do anticristo. Alguns acham que pode ser a Organização das Nações Unidas, mas ela representa um centro de governo que o anticristo vai usar. E esta cidade, ela vai atrair, ou através dela, ou por meio dela, as nações vão fazer todos os seus intentos, negociações, enfim. E ela vai atrair todos para si. E através dela essas coisas serão realizadas. Ela vai ter sustentação política, né? Porque fala desses reinos sobre as quais ela está assentada, né? Que são reinos que vão dar a sustentação política para ela, né? Mas que ao final, quando nós chegamos lá no capítulo 18, então ela cai.
ela vai cair. Depois de todos esses derramar dessas taças, essa central de governo do anticristo vai cair, né? E então nós nos aproximamos para o fim. Então, no final, depois da 7ª taça, nós entramos no capítulo 19 e o texto diz aí: depois disso, ouvi nos céus algo semelhante a uma voz, ou a voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos, e ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição, e ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Mais uma vez, a multidão exclamou: Aleluia! Fumaça que dela vem e sobe para todo sempre. E os 24 anciãos, os 4 seres viventes, prostraram-se, adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram: Amém, Aleluia. Então veio do trono uma voz, conclamando: Louvem ao nosso Deus todos vocês e seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos, dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro, e o linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas palavras são verdadeiras de Deus. Então o que nós vemos aqui é esse final, quando o império do anticristo vai ruir, porque é a volta, a segunda vinda de Cristo, e esta reunião é representada pela chamada bodas do Cordeiro, né? É a festa de casamento, é quando o noivo encontra com a noiva. Então Cristo vem para buscar a sua igreja. Então ele diz: aí eu vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco. Isso é diferente daquele lá que nós vimos lá atrás. Cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga, guerreia com justiça, seus olhos são como chama de fogo, em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele consegue e ninguém mais. Conhece ninguém mais. E ele está vestido com um manto, tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. E os exércitos dos céus o seguiam, vestido de linho fino, branco e puro, montado em cavalos brancos, da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Veja que essa representação aqui é a mesma lá de Apocalipse 9. Os olhos de chama, a boca com a espada, né? E ele governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui é Cristo vindo para buscar, para se encontrar com a sua igreja. E eu vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Esse banquete tem alguns elementos interessantes aqui. Para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres, escravos, pequenos e grandes. E então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército.
Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. E os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Esta é a batalha que nós vimos lá, que vai acontecer, e é chamada de a Batalha do Armagedon. Em espanhol, Almagedon. Ou uma batalha que vai acontecer no Vale de Megido. Eu, quando estive em Israel, lá de cima, você contempla este vale de Megido, uma visão muito bonita. Então, aqui se cumpre o que nós lemos no segundo dia, quando eu li 2 Tessalonicenses capítulo 2, que o anticristo vai estar assentado no trono, querendo ser Deus, agindo como Deus. Ele vai se levantar tudo que se diz Deus, né, diz o apóstolo Paulo, tudo que representa Deus, o anticristo vai se levantar contra no momento, em um determinado momento do seu governo. Por que ele vai fazer isso? Porque ele vai descobrir que o poder político não suplanta o poder religioso. Então ele vai criar uma religião universal. E nesta religião universal, ele é o Deus. Então ele tem que se opor a tudo que é Deus. E quando ele fala se opor a tudo quanto é Deus, nós não estamos falando aqui somente dos crentes, assim, né? Como nós. Mas ele vai se opor contra a idolatria, imagens, lugares sagrados, tudo que possa se dizer que é um Deus, ele vai se opor contra, porque ele é o Deus. E o falso profeta vai receber poder para fazer muitos sinais, muitos milagres, muitas coisas fantásticas, para que todos entendam que o anticristo é realmente Deus. Mas Paulo diz lá em Tessalonicenses 2, 2 de Tessalonicenses 2, que Cristo vai destruir o anticristo nessa sua vinda. Então nós estamos vendo isso aqui agora. Capítulo 19. Ele vem e ele destrói o anticristo nessa batalha chamada Batalha do Armagedon. E aí, Cristo ele vem, destrói o anticristo e vai estabelecer o seu reino sobre a terra. A festa de inauguração do reino é o que nós chamamos de as bodas do Cordeiro. É aquela festa a qual Jesus se referiu quando ele tomou a ceia e disse: não tomarei mais vinho. Não vou tomar mais. A próxima vez que eu tomar, vai ser com vocês no reino. No reino. Outra expressão de Jesus que fala nesse momento, ele diz assim: muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Essa é a festa chamada Bodas do Cordeiro. É a festa que inaugura o milênio que nós vamos ver aqui no capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, fechou-o, pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Vamos ver que Satanás, ele é o enganador das nações. E quando ele for preso, Cristo consegue governar, sem oposição nenhuma. Ele governa e estabelece um governo de 1000 anos, onde vai haver paz, onde o governo vai estar certo, perfeito. Mas há uma tese aqui sendo defendida, e a tese é o seguinte: bom, então o problema não sou eu, né? O problema não sou eu.
então o diabo precisa ser solto de novo. Porque depois de 1000 anos, não é possível que o cara não se converteu, não mudou. E aí ele fica bonzinho, né? Até isso fala assim, solta o diabo. E eu vi tronos em que se assentaram aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar, vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus. Eles não adoraram a besta, nem a sua imagem, não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Mas no versículo 7 diz assim, e quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá para fazer o que ele sempre fez, enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. E ele consegue achar adeptos. Depois de 1000 anos com Cristo governando, esses camaradas ainda vão seguir o diabo. Vão ser seduzidos por ele. E aí nós temos uma última batalha chamada a batalha de Gog e Magog. As nações marcharão por toda a superfície da terra, cercarão o acampamento dos santos, a cidade armada como um fogo, mas um fogo desceu do céu e os devorou. E o diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo, agora ele não volta mais. O lago de fogo é o estágio final. Que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. E eles serão atormentados, dia e noite, para todos sempre. Então, no final desse período de milênio, temos mais uma batalha, porque a gente descobre que os caras continuavam maus. Só não tinha o diabo para dar umas ideias, mas na hora que o diabo aparece, dá umas ideias para né? E aí, com a prisão definitiva de Satanás, aí vai haver o julgamento. Eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado no trono e fugiu a terra, o céu da sua presença. E também vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Livros foram abertos. E outro livro foi aberto, o livro da vida. Então tinha livros e o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estavam registrados nos livros. Os livros que foram abertos são os livros onde estão registradas as obras, todas as coisas que essas pessoas fizeram. E o mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, e o lago de fogo é a segunda morte. E aí tem outro livro. E aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Então a escapatória, irmãos, é o nome estar no livro da vida. Porque se o nome não estiver lá, não escapa. Não escapa. Esse é o último julgamento. Esses mortos são todas as pessoas que morreram. Eles vão ter que comparecer perante esse tribunal. Em outras partes das Escrituras, a Bíblia diz que eles têm que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, não tem que se dobrar diante dele. E aí eles vão ser julgados. Jesus faz uma parábola, quando ele fala no capítulo 25 de Mateus sobre a separação de bodes e ovelhas. As ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Os irmãos não gostam quando eu faço isso, né? Mas a esquerda está sempre perdendo nas Escrituras. Tudo que não presta está na esquerda. E ele divide os bodes, as ovelhas dos bodes. E para os bodes ele diz, olha, apartem-se de mim, vocês que praticaram iniquidades. E as ovelhas,
vinde benditos do meu Pai, herdai por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Parece que é um plano, assim, que às vezes nós, mortais, imaginamos que nós estamos produzindo ou influenciando alguma coisa. Irmão, o que está sentado no trono, ele tem um livro. E o seu nome não foi escrito nesse livro agora, nem vai ser escrito amanhã. Seu nome está lá antes da fundação do mundo. O negócio é profundo. É misterioso. Então, tudo está planejado, tudo está feito, tudo está estabelecido. E aí, nós encontramos capítulo 21 e 22. Bota aí, Jonatas. Tem? E então vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existe. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi a voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. O que nós estamos vendo aqui? O limiar de uma nova dimensão de vida, que não está relacionado mais com essa dimensão de vida que nós vivemos hoje, que é uma dimensão de vida onde as coisas se deterioram, onde as coisas acabam, se corrompem. Isso vai passar, isso é uma ordem que vai desaparecer. E uma nova ordem vai ser estabelecida. Por quem? Por aquele que está sentado no trono. Ele disse assim: estou fazendo nova todas as coisas. Fazendo nova todas as coisas. É uma nova dimensão de vida que nós vamos viver com Cristo. O apóstolo Pedro chega a falar dos elementos se fundindo, né? Alguns acham que este mundo vai talvez passar por um processo de uma supernova, né? Quem conhece um pouco aí de como é que estuda isso aí, é astronomia, né? Quando os planetas se concentram na sua própria força gravitacional, e eles acabam explodindo e gerando novas estrelas, né? Novos planetas. Eu não sei como vai ser essa renovação do universo, mas eu entendo, sim, isso aí já é uma teoria minha, né? Eu entendo que o universo está do jeito que está, sem vida, por causa daquela batalha de Satanás com Miguel e os anjos do céu. Então, eu particularmente acredito que aquela batalha trouxe o caos para o universo. Inclusive para o planeta que nós vivemos. Quando você vai lá em Gênesis capítulo 1, você descobre que a Terra existia, mas ela estava coberta de água. Estava coberta de água. E quando a gente lê Gênesis 1, a criação, o que nós vemos lá não é criação do nada. Criação do nada está em outra parte da Escritura. Lá a Terra já existia. Lá nós vemos sendo criado vida num planeta que estava morto. Então vem luz, né? Porque não podia haver vida sem luz. Depois, as águas são separadas para que haja porção seca e terra.
E se você acompanhar o processo da recriação, vamos assim dizer, lá de Gênesis, você vai ver que tem uma lógica, né? Por exemplo, Deus não cria animais enquanto não tem terra e vegetação para os animais comerem. Então, primeiro separa a terra, depois a vegetação, depois os animais, e depois que tem animais, aí o homem. É uma sequência lógica ali. E o primeiro é a luz, porque sem a luz solar não tem vida, né? Então, o nosso planeta também estava nesse caos. Aí Deus vem e cria a vida nesse planeta, mas não cria nos demais. Não cria nos demais. E aí vem a minha teoria, né? A minha teoria é que os demais planetas se tornarão a habitação também. E a minha tese está alicerçada numa expressão de Jesus que diz assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. E a expressão casa lá é cosmos. Então, no universo, há muitas moradas. E eu vou preparar um lugar para vocês. Quem sabe vai dar um planeta para o senhor tomar conta, hein? Não, não vai ter mais funeral, só vai ter outra atividade. Sim, é. Porque assim, Jesus ele tem uma expressão que ele diz para os discípulos, quando os discípulos voltam, acho que da primeira missão que eles são enviados. Eles voltam muito felizes, dizendo: olha, a gente punha a mão, os caras eram curados, o morto era ressuscitado. E a admiração dos discípulos é o seguinte: até o diabo se submeteu a nós. Nós mandávamos os demônios sair e eles saíam. Então eles falam do diabo, eles falam dos demônios. Jesus disse: não se alegre com isso. Eu sei quem é o diabo. Eu vi ele cair do céu como um raio. E quando você estuda essa teoria desses grandes animais que habitaram o planeta, você descobre que foram destruídos porque caiu um meteoro na Terra. E esse meteoro, quando caiu, ele extinguiu a vida no planeta. Cobriu o planeta com uma nuvem. E essa nuvem que cobriu o planeta impediu que o Sol entrasse, que os raios solares entrassem. Por talvez milênios isso ficou assim. E a Terra entrou num período glacial. E animais morreram congelados, com comida na boca. Já descobriram animais congelados que a comida estava fresca na boca, porque a temperatura congelou muito rapidamente. E aí você descobre, por exemplo, que em Gênesis há uma diferença entre Deus dizer há luz, e isso está relacionado com o Sol. Porque o Sol só aparece no quarto dia, no quarto período criador. Para fazer divisão entre dia e noite. Mas a primeira coisa que ele disse é haja luz. Então essa luz não tem a ver com o Sol aparecer no quarto período. Ou seja, o Sol estava lá, mas ele estava impedido de entrar no planeta por causa dessa nuvem que ficou devido a esta queda desse meteoro, assim diz os cientistas, né? Mas no quarto período, essas nuvens elas começam a se dissipar. E aí o Sol aparece, ele consegue penetrar essas camadas de nuvem, e aí começa a existir dia e noite. Só tinha noite. Agora passa a ter dia e noite. E quando o Sol entra, começa a ter vida. A sequência de Gênesis é muito lógica. E Jesus diz assim: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Então, o que eu acredito, particularmente, que esse tal meteoro que caiu foi Satanás. E com ele destruiu a vida. Quando Deus recria a vida, ele vai lá no Éden. Fez o homem, ele chegou lá. Ele chegou lá. Para sempre estar impedindo os planos de Deus. Mas isso, na minha teoria, o universo todo sofreu com essa batalha. E a vida foi extinta
se existia vida nos outros planetas, isso foi extinto. Para mim, foi extinto no universo inteiro. Deus recria a vida só no planeta Terra. Mas ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou lá, preparar um lugar para vocês. Então, quando eu vejo essa nova ordem, eu penso numa ordem onde os universos, os planetas, vão poder ser habitados novamente. E aí eu me lembro de uma outra parábola de Jesus, que ele diz assim, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, toma conta de 10 cidades, de 15 cidades, de 5 cidades. Então, para mim ali são a colonização de novo desse universo. E algumas pessoas vão administrar isso, né? Então vai tomar conta de 5 planetas, 3 planetas, de 1 planeta, né? Outros só vão trabalhar. Mas é a minha teoria. Vocês não precisam acreditar nisso, tá bom? Mas que ela é boa, né? Então aí nós vemos a Nova Jerusalém, a habitação de Deus. E é interessante porque também há um conceito de muita gente que acha que vai morar na Nova Jerusalém. Nova Jerusalém não é a morada nossa. É a capital governamental do Cordeiro. É como a Brasília nossa. Então todo mundo mora em Brasília? Não, a gente mora no Brasil. Quem mora em Brasília? O governo. O presidente. Então a Jerusalém é a cidade de Deus. É de lá que ele governa. Ele e os seus ministros. Tá bom? E nós vamos povoar o universo. Mas o governo está nesta cidade. Tá? Que tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Então, ela é uma cidade quadrangular. Não tem Assembleia de Deus no céu, mas tem quadrangular. Que coisa interessante. Então, a cidade tem 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. O muro, 65 metros de espessura, segundo a medida humana. O muro é de jaspe, a cidade era de ouro, semelhante a um vidro. Os fundamentos do muro da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O jaspe, a safira, a calcedônia, a esmeralda, o sardônio, o sárdio, o crisólito, o berílio, o topázio, o crisópaso, o jacinto e a ametista. E 12 portas, que eram de pérolas, cada porta uma única pérola. E não vi no templo algum na cidade, e não vi templo algum na cidade. Então lá não vai ter igreja. Lá não vai ter isso. Não tem templo nenhum. Porque o Cordeiro é o templo. Então não vamos precisar disso. Para estarmos na presença dele. A cidade não precisa de sol nem de lua, porque a glória de Deus ilumina tudo. E as nações vão andar à sua luz, e os reis da terra. Está vendo que aqui nós temos nações e reis da terra. Falando aqui já nesse novo sistema de mundo. Por isso que a minha teoria se reforça, né? Quer dizer, vão haver planetas povoados com nações, com reis, com pessoas governando, né? E Sim, agora tudo debaixo dessa administração do Cristo, de Deus e do seu Cristo. Suas portas jamais se fecharão de dia e de noite, ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas e jamais entrará alguma coisa imunda, nem pratique o que é vergonhoso, enganoso. Quer dizer, todos essas resquícios ou essas características do sistema que nós vivemos hoje, eles vão desaparecer, né? Lá só vai entrar aqueles que estão inscritos no livro da vida. No livro da vida. Esse é o segredo. Nome escrito no livro da vida. Aí mostra o rio, claro como cristal.
que sai do trono de Deus, passa na rua principal da cidade, e lá está a árvore da vida. Aqui é interessante, porque a gente está falando de uma perpetuação da vida, né? Ele diz que não vai ter morte. Como é que isso ocorre? Diz que tem uma árvore da vida lá. Estava lá com Adão. Estava lá no Éden com Adão. O segredo de viver estava lá. Ele comeu da outra. Uma árvore que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Não haverá maldição. O trono de Deus estará na cidade. Eles verão a sua face. Seu nome estará nas suas testas. Não haverá mais noite. Não vão precisar de luz, porque o Senhor iluminará. E eles reinarão para todo sempre. Então, quando aparecer uma ruguinha, você vai lá e come da árvore. Não vai precisar de médico. Nem de funerária. Então, o anjo me disse, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas, e tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Me disse, não cele as palavras da profecia deste livro. Então, João tinha que escrever e deixar escrito. Não podia esconder isto, né? Continue injusto a praticar injustiça, o imundo na sua imundícia, e continue justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Diz que venho em breve, minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. E felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Então, amados e queridos irmãos, esta é o panorama final da história. Se o teu nome estiver no livro, você vai estar lá e vai dizer, a história se cumpriu, aconteceu. Se não estiver lá, aí vai para o tormento. Tormento eterno. O Espírito e a noiva dizem, vem. Todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. E declara a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Aquele que testemunha, aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve. E João responde, amém. Vem, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Missão cumprida.